E aí, pessoal, agora estamos aqui enquanto o Charles, aqui nosso amigo astronauta Charles, está planejando nossa próxima conversa. O Flávio está aqui agora com a gente, dando suporte para o pessoal todo, por isso os computadores. O Pepper está aqui, nos ajudando também, como sempre. E é bem interessante aí que a gente acabou de ter uma apresentação muito boa do próprio Flávio, do Eric. Estavam falando da nossa plataforma aí de simulação robótica, como a gente tem atingido aí algumas escolas, né, ajudado aí, testado em algumas escolas e com resultados muito positivos. E Flávio, como que estão as coisas com os participantes do desafio? Bom, a gente tem aqui o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal do México, o pessoal da Finlândia e um perdido aqui da Austrália. Eles estão utilizando o simulador de forma bem interessante, passaram a noite resolvendo o challenge, ocuparam boa parte do simulador tirando dúvidas e parece que se deram bem aqui. Acho que algumas soluções interessantes foram propostas e a gente vai ver aí ao longo do evento o pessoal discutindo essas soluções. Bacana, e alguém já conseguiu resolver? Ainda não? Ainda estão no caminho? Não, ainda não revelaram Tá. as equipes não revelaram suas soluções ainda. Boa. Então é isso, pessoal. Agora já indo para o Dr. Charles Camarda aqui. Ele começou a explicar justamente como funciona o programa, né, do desafio aí da Epic, que é justamente o que a gente está experimentando, que a gente está proporcionando aí para esses países do mundo agora, né, nesse momento aqui. E ele está mostrando esse organograma ou esse cronograma aí, justamente para ter aí o processo de desenvolvimento aí do desafio Epic Challenge, né? Então é bem interessante. E agora sim a gente vai começar aqui com a Ana já explicando um pouco melhor para a gente, né? Então, Flávio, e quando a gente estava atuando nas escolas, né, para o pessoal aí que está assistindo saber, como que foi a resposta do pessoal? Eu sei que você já apresentou, depois a gente dá um pouco mais de detalhes também. Como foi a resposta do pessoal aí que participou dos eventos aí não vou falar nome, ia falar nome aqui das escolas, mas nas escolas brasileiras aqui que a gente testou. Começamos a aplicação do ambiente simulado com crianças de 6º ano, depois 7º ano e 9º. A receptividade das crianças foi muito boa, eles consideram isso como ambiente de jogo, mas a atração pelo robô físico cresce o engajamento, né? Então as meninas, por exemplo, elas utilizam o ambiente de simulação para chegar primeiro no robô físico, né? Os meninos já ficam mais brincando com o ambiente de simulação como se fosse game. Então, alguma coisa bem característica que a gente detectou nos estudantes do ensino fundamental 2. A gente testou isso com alunos do ensino médio, nas escolas técnicas, mais especificamente para capacitação e ensino profissionalizante. Eles utilizam o recurso mesmo para resolver problemas. Então tivemos aí um bom desempenho e nos cursos superiores tecnólogos também os estudantes tiveram uma grande motivação para resolver problemas de matemática, física, que é sempre um gargalo nas universidades. Sim, então sim. Esse engajamento de resolver problema no ambiente simulado e ver acontecendo no robô físico realmente é uma coisa que atrai a atenção dos estudantes. Com certeza, com certeza. E agora a gente deve começar a aplicar também a metodologia AIST, né, junto com as plataformas aí que a gente oferece. E a Ana está justamente falando do coração aí da metodologia AIST, que é a parte de primeiro você analisar o problema, né, o problema que tem aí, como a gente já viu aí algumas coisas, em outro bloco. Depois prototipar, né? Você vê como você consegue resolver esse problema. Em terceiro ponto, depois aplicar essa resolução para ver se realmente deu certo. No caso, a gente tem o nosso simulador de robótica,
justamente para o pessoal não ter que fazer isso na prática e depois errar e ter que refazer tudo. E depois disso, né, você vê os resultados e aí começa tudo de novo, vê os resultados, aí analisa, prototipa, resolve, né, vê o que deu, analisa os resultados de novo, né, vê os resultados que deram. Então é um ciclo, né, bem interessante, é isso que a Ana está mostrando aqui no meio aqui da nossa tela, né, que é o coração aí do ICE Methodology, e essa parte justamente é a parte que os astronautas, os astronautas aí, os engenheiros da NASA, eles acabam aplicando isso até no próprio espaço. Outro bloco aí a gente vai mostrar alguns exemplos bem bacanas sobre coisas pequenas como um parafuso que pode dar problema em toda uma expedição aeroespacial e como que eles resolveram isso com essa metodologia AIST, né? Então é bem interessante aí alguns exemplos, né? Aprofundando um pouco mais, a Ana ela tá comentando aqui para a gente justamente que é importante essa metodologia AIST para que a gente erre rápido e erre logo, né? Para a gente já corrigir logo em seguida. Então a gente não perde tempo nem errando com medo, algum receio assim, e também nem na hora da correção, tá? E ela está explicando justamente como que você faz para você saber, né? Lembrando que tem a parte de análise, a parte de prototipar algumas soluções e depois aplicar as soluções. Então na parte de você prototipar, de você decidir quais soluções são melhores aí, como que você detalha, como que você sabe qual solução escolher para você ter mais êxito, né? Então é realmente bem interessante. Ela está falando que você tem, em poucos minutos, você consegue simplesmente parar, pensar e ver os possíveis erros que podem advir dessa solução. Então, parece bobo, mas quando você começa a ter essa parte de parar e pensar, como a gente comentou em outros blocos também, na parte de criatividade e tudo mais, você consegue focar e ver alguns probleminhas aí mais específicos que podem aí acontecer em cada tipo de solução que você levantou, né? E com isso, a Ana está mostrando aqui atrás de mim uma tabelinha que ela usa, né, que a gente usa na verdade, para que a gente consiga documentar isso e a próxima pessoa, o astronauta João, quando for substituir o Denis, ele não tem que errar de novo, né? Porque está lá já detalhado o que o Denis pensou, o que o Denis fez, as referências, né? Por que o Denis pensou nessa solução, então é o que ela está mostrando agora. Você coloca lá algumas referências e também você dá detalhes aí da solução, né? Do conceito 1, conceito 2, solução 1, solução 2, 3, 4, enfim, para que você não tenha esse tipo de erro novamente, né? Então é bem interessante. E Flávio, o que você está achando de interessante aí que a Ana está falando para a gente? A gente aplica já assim há um bom tempo essa metodologia ICED, né, por resolução de problemas dentro da empresa, dentro dos nossos programas pilotos. Tem uma nomenclatura diferente, tem uma abordagem, eles usam isso para grandes problemas, desafios espaciais, a gente usa para problemas de saúde mais da realidade brasileira. Sim, sim. Mas o núcleo é o mesmo que você explicou, né? Compartilhar o problema, fazer um brainstorming, não jogar ideia fora, encarar as ideias dos alunos, dos professores como possível solução, testar, avaliar rápido, falhar rápido e daquelas que mostram maior chance de solução, né, você implementa ele primeiro no simulador para não gastar dinheiro, não gastar recurso, e aí deu certo, você coloca ele no mundo real sob condições que o problema exige, né? Então a gente pode utilizar essa estratégia na educação com maior engajamento. Sim. Boa. E a Ana ela tá mostrando aqui um exemplo de problema bem besta do dia a dia, tipo, queremos ir do nosso hotel para um museu. Então a gente pode ir de várias formas, né?
Então a gente pode ir de carro, pode ir de bicicleta, de avião, etc. e tal. E aí você analisa, se a gente for de carro, quais são os problemas, né, que tem se a gente for de carro? Onde que é o museu, onde que é o hotel? Tem pedágio, não tem pedágio? Tem aeroporto, não tem aeroporto? Quanto tempo demora? Qual é a velocidade que o carro demora para chegar lá? A gente vai ter que fazer parada, não vai ter que fazer parada? A gasolina vai ter que reabastecer o carro? Não, é carro elétrico, é carro normal, a combustão. Então você vê que tem vários probleminhas, várias questões, na verdade, para um probleminha besta que é ir daqui para lá. Né? E de avião? De avião faz sentido, a gente tem que ir do hotel para o aeroporto para o outro aeroporto, né, por avião, e depois aeroporto para o museu. Faz sentido? O que é mais importante para a gente? A gente está mais preocupado com dinheiro, a gente está mais preocupado com tempo, então a gente consegue realmente, com essa metodologia, analisar de uma forma mais abrangente aí todas as questões para a gente poder decidir o melhor caminho, né? Claro que vai dar problema, sempre dá problema, e a gente corrigir rápido, né? Por exemplo, às vezes o carro elétrico ou a gasolina acaba no meio do caminho antes do planejado e a gente tem que resolver isso rápido, né? Então, como que a gente resolve isso? E aí a Ana tá mostrando aqui para a gente também uma tabela que aprofunda um pouco mais aí para a gente nessas questões, né, que a gente trouxe aí para vocês. Então ela está falando aí como que a gente detalha, como que a gente realmente documenta isso, né? A gente tem 100% de certeza? Não tem. Então tem muitos pontos aí, é bem interessante. Depois a gente prepara uma aula sobre a metodologia AIST, né? Aqui a gente está mais apresentando o que tem, o que é as vantagens, desvantagens, aproximadamente como ela funciona, como tem ajudado a resolver aí problemas diversos, não só na NASA, mas aí no mundo inteiro, né? Tanto que a Ana ela está falando aqui, porque justamente ela está na Finlândia e ela ajuda a aplicar essas metodologias lá em escolas e universidades. Então é bem interessante, né? Deixa eu ver. O que a Ana está montando é uma tabela de possibilidades de soluções, e dentro dessa possibilidade de soluções, independente, sem críticas, né, colocar todas as possibilidades e uma vez colocadas as possibilidades, avaliar os recursos que essas possibilidades, em termos de solução, em termos de custo, em termos de benefício, podem gerar, né? E se efetivamente essas soluções podem ser implementadas. Então, verdade, um brainstorming super interessante, onde você não joga a ideia fora, mas você valida ou não, junto com todo mundo que está participando, inclusive com quem deu a ideia, de se vai prosseguir com isso ou não. Então, você não tem o conceito de rejeição de ideias, você mostra a validade dela ou não dentro do contexto. Não, isso é verdade. E realmente nem sempre uma solução que parece boa a gente consegue implementar. Pode ser por tempo, sim, pode ser por dinheiro, né? Inclusive é bem interessante o que ela está mostrando aqui atrás, que é não só você planilhar, tabelar essas possibilidades, mas também você fazer todo aquele esquema, digamos assim, de pesos, né? Então você tem aí algumas características que você quer analisar e você coloca peso em algumas e já com base na lógica você acaba mostrando lá qual dessas soluções elas fazem mais sentido, menos sentido para a gente testar primeiro, né? Exatamente, né? E para algumas soluções de problemas que já existem, as referências, né, são essas soluções pré-existentes. Então você pode avaliar a sua proposta comparando com essas soluções nos quesitos questionados, né? Mobilidade, custo, implementação de solução. Então você não fica todo perdido, né? Sim. Mesmo que você implemente uma solução inovadora, com assim super criativa, ainda existe uma referência que você pode comparar. Sim, perfeito, perfeito, realmente. E a Ana, ela continua aqui detalhando, ela está falando ponto a ponto, né? Então, característica 1, a gente mede assim, assim, assado, e coloca o peso que faz sentido, né, em relação aí às outras características. Lembrando que o peso, ele é, nesse caso, proporcional aos demais, né? Ele é vai relacional aos demais. Então você coloca um
um range, né, aí de peso, tipo, de 1 a 5, 1 a 3, 3 a 10, 5 a 10, enfim, e você vai regulando isso, característica a característica, né? Então... Exatamente. Né? E sempre avaliando a sua solução em relação ao problema proposto e o alcance dessa solução. Né? Então, se você vai implementar uma solução em larga escala, o custo já é um valor, né, já é um item super considerável. Se você não é em larga escala, mas você precisa resolver aquele problema, Sim. o custo pode ser alguma coisa que seja irrelevante. Não que você vai gastar todo o seu recurso, mas pode ter um peso menor. Né? Sim. Vamos nos manter no orçamento, né? Sim. Boa. Mas é uma coisa interessante, né? O caso da vacina da Covid, por exemplo. Você investe todo o recurso que tem porque é um problema a ser resolvido. Né? Com certeza, com certeza. Mas acho que é isso por esse bloco, né, Flávio? Acho que é isso. A gente vai estar acompanhando aqui a apresentação da Ana e dando mais detalhes logo em seguida. Perfeito. Então, obrigado, pessoal. Continuem assistindo aí que a gente volta no próximo bloco. Até mais.